O Brasil vem passando por um período complexo. Além da pandemia do novo coronavírus e uma crise econômica mundial, as instituições democráticas têm sido sistematicamente desafiadas. Quais as consequências do crescimento de setores da direita e como isso pode influenciar nas eleições de 2022? Outros países sinalizaram que queriam uma mudança de rumo com a derrota de Trump nas eleições americanas e uma coalizão ampla em Israel, com o principal objetivo de tirar Benjamin Netanyahu do poder. O professor de ciência política do INSPER e colunista do Estadão, Carlos Melo, fala sobre esses assuntos e comenta as consequências dessas mudanças recentes. Carlos Melo, há motivos para esperança no Brasil ou para desesperança neste momento? Bom, Rodolfo, eu sempre acho que há motivos para esperança. A questão é em que prazo, né? Por quanto tempo? Eu acho que no final das contas as coisas se ajeitam, né? Tem uma frase do Keynes que eu gosto de perverter. A frase original do Keynes é: no longo prazo estaremos todos mortos, né? Eu costumo dizer que no longo prazo estaremos todos vivos, se sobrevivermos ao curto prazo, né? Tá. O grande problema do Brasil e do mundo é esse curto prazo, porque nós vivemos uma transição, um período que teóricos muito antigos chamavam de... Teóricos do começo do século passado chamavam de interregno. O Sérgio Abranches, meu colega e amigo Sérgio Abranches, retomou essa ideia num livro. É o seguinte: a gente está vivendo o interregno de duas eras, né? O mundo dos nossos pais e avós, que também, revelando aqui a nossa idade, também é um pouco do nosso mundo, né? Sim. Ele está ultrapassado. Mas o mundo dos nossos filhos e netos ainda não se configurou completamente. Então, há uma transição muito importante, uma transição de uma sociedade que era baseada na indústria, agora é baseada na sociedade da informação, na alta tecnologia, e isso traz um enorme alavanco, né? Uma mudança muito grande. Muitas pessoas foram atropeladas por esse processo histórico e se tornaram ressentidas, né, com isso. Foram abandonadas pelo Estado, que deixou de ser responsivo, a democracia deixou de ser responsiva, a política demora muito para dar resposta para esses fenômenos, e a política também, de certa forma, demorou a perceber isso tudo, e esse ressentimento se virou contra a democracia, se virou contra a política, se virou contra o Estado, e nós vivemos essa agitação toda em vários países do mundo, mas, num determinado momento, a humanidade vai perceber o que de fato ocorreu, vai conseguir fazer um diagnóstico correto desse processo de transformação e vai criar políticas públicas para isso, capazes de mitigar esses problemas todos, de acolher aqueles que foram desprezados e formar adequadamente os que vêm pela frente. Né? Então, por isso que eu te digo que eu acho que no longo prazo as coisas vão se ajeitar, mas esse período que nós vivemos é de fato muito complicado. Esses interregnos, eles sempre existiram na história da humanidade. E o de hoje, todas as revoluções tecnológicas participaram dessas mudanças de padrão de produção, padrão de consumo, padrão de comportamento. E acho que é um pouco diante disso que nós estamos na era digital. Agora, no Brasil... Só para concordar contigo, se você lê a biografia do Mussolini, né, ali no começo do século XIX, você vai ver exatamente, perdão, no começo do século XX, né, você vai ver que é justamente esse período, é o período do futurismo, do Marinetti, enfim, a máquina, a explosão do motor e tudo mais, e também levou a esse processo político muito parecido. A minha pergunta é, essa mudança de padrão
ela ocorre de maneira igual em todos os países do mundo? Ela ocorre da mesma maneira no capitalismo central, nos países desenvolvidos, nos países, vamos chamar de periféricos, ou qualquer etiqueta que se queira dar a países que não participam do capitalismo central? Interessante, né? Tem um teórico dos anos 60 e 70, Samuel Huntington, que ele dizia que esses processos de mudança traziam muito calor, muito abalo para as sociedades periféricas. Na visão dele, Estados Unidos e Europa, que tinham regimes consolidados, as instituições percebiam esse processo antes e se adiantavam. Então, ele fazia uma crítica brutal à América Latina, à África e à Ásia, por não serem sistemas maduros e, portanto, sofrerem muito mais esses abalos e passarem por essas confusões todas do que ele perceberia nos Estados Unidos e na Europa. A novidade é que isso se deu também nos Estados Unidos e na Europa. A novidade é que esse processo de mudança ele foi tão profundo e ele vem acompanhado, né, de uma o cientista político americano Mark Lilla chama de uma dispensação, de uma era, que é a era Reagan, né, que vem acompanhado também, a grande transformação tecnológica vem acompanhado também de uma mudança de mentalidade que diz que o Estado não tem importância. É uma frase da Margaret Thatcher, que dizia que esse negócio de sociedade não existe, o que existe são os indivíduos e as suas famílias. Logo, abandona-se a sociedade, abandona-se o Estado, abandona-se a política, abandona-se a democracia, basta o indivíduo e o mercado. Essa era parece estar chegando ao fim. Né? Mas isso resultou em abalos também nos países de capitalismo central avançado e de democracias avançadas. Rodolfo, nós aprendemos de alguma forma que o grande benchmark de democracia, o grande exemplo de democracia era a democracia norte-americana. E de fato é. Mas nós não poderíamos imaginar que ocorresse aquele 6 de janeiro, agora de 2021, a invasão do Capitólio. Malucos invadiu o Capitólio. Então, há um abalo em vários países do mundo. E por quê? Porque o processo foi vertiginoso. E as instituições se desmantelaram, de certa forma. As instituições da política se desmantelaram. O desafio agora é reconstruir essas instituições. Da mesma maneira ou de uma maneira nova? Sempre é de uma maneira nova, né? Porque o tempo passou, né? Novas realidades se colocaram, e aí não adianta você simplesmente copiar. Né? Por exemplo, a imprensa é desde sempre um instrumento fundamental, né, para qualquer democracia. Mas quando você pensa da mesma maneira, você vai pensar ainda naquela imprensa baseada no jornal, feito de papel, Gutenberg. Processo industrial extraordinário para fazer o jornal chegar até a casa do indivíduo, e hoje não. Hoje você tem múltiplos meios, e não tem mais a garantia de uma boa curadoria do acervo, dos fatos. Uhum. Você tem esse problema, para falar da imprensa. E os sindicatos? Os sindicatos desapareceram. Aqueles sindicatos desapareceram. Agora, não significa que você não precise de novos sindicatos. Né? Por quê? Porque os sindicatos organizam uma postura, uma interlocução entre capital e trabalho. A interlocução entre capital e trabalho, ela continua sendo necessária. A questão é que você precisa renovar agora os interlocutores, porque aqueles não existem mais. Você vai ter que construir novos. Uhum. Esse tem sido o desafio. Uhum. Agora, o Brasil, além de todos esses problemas que estão perpassando a vida de toda a Terra, de todos os países da Terra, parece ter problemas bastante específicos e bastante difíceis para enfrentar. Como é que você vê o Brasil hoje? A questão do Brasil é que o Brasil já tinha problemas antes dessa transformação toda. Nós temos problemas imemoriais, né?
Nós temos uma desigualdade que vem desde sempre, nós temos uma elite pouco sensível para essa desigualdade desde sempre, né? Nós sempre tivemos uma direita radical e reativa, né? O pessoal fala hoje de Bolsonaro, etc., mas nós tivemos Plínio Salgado, Plínio Corrêa de Oliveira, nós tivemos a UDN, nós tivemos a Arena, o PDS, o malufismo. Então, o Brasil sempre teve isso, né? Em medidas, talvez, em alguns momentos, mais sob controle do que agora, né? Então, eu acho que tem uma coisa que essa mudança mundial ela afeta o Brasil e ela aguça os problemas que o Brasil sempre teve, né? Tornando o desafio ainda mais complicado. Porque essas mudanças, quando elas pegam, por exemplo, uma sociedade madura, democraticamente falando, né, de instituições, você tem abalos, mas essas instituições se reconstroem. Você quer um exemplo, para mim, muito claro? Na campanha eleitoral dos Estados Unidos, num determinado momento, o presidente Trump resolveu atravessar a Avenida Filadélfia com um militar que era chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ele foi junto inadvertidamente. No dia seguinte, ele pede desculpas e diz que as forças militares não têm nada a ver com a política. E assim se mantiveram, né? Uhum. Então, tem um abalo, mas rapidamente se reconstrói. Naquela mesma eleição, no calor da eleição, morre uma importante magistrada da Suprema Corte norte-americana e o Trump indica um novo nome, né? Todo mundo imaginava ali que seria uma manipulação das instituições, da Suprema Corte e tudo mais, só que no processo de contestação que o Trump realizou quanto aos resultados da eleição, as cortes estaduais, né, sempre se mantiveram muito serenas em relação a esse julgamento, e quando a coisa foi para a Suprema Corte, igualmente, né? Então, e quando eu estou dando esses exemplos, você, evidentemente, e aqueles que nos assistem já estão fazendo comparação com o Brasil, né? Claro, então, é inevitável, né? Instituições que já eram sólidas podem sofrer alguns abalos, mas, de alguma forma, encontram um modo de regeneração mais rápido, né? Instituições que não são tão sólidas talvez sofram mais esses abalos e demorem mais tempo para se reconstituir. Uhum. Nós vemos que os apoiadores de Bolsonaro e os membros do governo têm falado em otimismo, porque o PIB subiu 4,5%, anualizado vai chegar a 5%, 6%, numa projeção deles, até de grandes bancos. Você vê sinais para essa quase euforia? Bom, ressalvando o fato de eu não ser economista, eu quero te dizer que eu ouço muito economistas, acompanho bastante esse debate, né? E o que eu consegui entender desse debate é que, em primeiro lugar, não é crescimento, é recuperação. Uhum. O referencial era muito baixo, né? O referencial era muito baixo, né? Então, nós não estamos subindo algo parecido com os 7,5% que o Brasil cresceu em 2010, por exemplo, foi um ano de euforia. É diferente. Nós estamos recuperando e vindo de um processo muito frágil. Outro ponto é que essa recuperação é muito baseada num ciclo de commodities, que os meus amigos economistas chamam de mini ciclo de commodities. Mini. Ou seja, não deve ter a profundidade nem a duração do ciclo de commodities que nós tivemos no começo do século, né, que favoreceu muito, aliás, o governo Lula, né? Além disso, quando você pensa na agroindústria, que é muito importante para o Brasil, evidentemente, mas a capacidade disso transbordar para o resto da economia
né, transbordar para a indústria, para isso afetar rapidamente a questão do desemprego, que é brutal, e mais do que o desemprego, o desalento, né, pessoas que não saem mais para procurar emprego porque perderam a esperança, é muito lento também. Né? Então, eu diria para você que é necessário ser prudente com essa euforia, né? Porque ela pode não significar, de fato, crescimento e recuperação rápida, ela pode significar um soluço, né? Como se diz no jargão dos economistas, um voo de galinha. Uhum. Né? E tem um outro sinal que a economia emite, que é muito ruim, que é o da inflação, né? Pois é, e isso já levou, por exemplo, o Banco Central do Brasil a elevar continuamente os juros do Brasil. Nós chegamos aos juros mais baixos da história, o que os economistas do governo acreditavam que isso ia levar a um super ciclo de investimentos, enfim, porque isso significava um enorme incentivo a você pegar o seu dinheiro e aplicar em alguma atividade. Isso não ocorreu. Né? Os juros já estão subindo de novo para controlar a inflação. Né? Então, aquele ciclo de investimento, me parece, e ressalvo aqui, não sou economista, me parece que a gente não viu e não verá. Né? Por que nós não vemos? Porque os estrangeiros não vieram, por algum motivo, investir, e o capital brasileiro também não foi investido. O capital que ficou concentrado em outras atividades, vamos chamar assim. Porque o que ocorre aí é uma questão muito básica. A política é uma variável econômica. Das mais importantes. Mas as pessoas têm resistência em aceitar isso. Né? E eu não estou aqui puxando a brasa para a minha sardinha. As pessoas têm resistência em aceitar isso. A política é uma variável econômica. Quando que o investidor investe? O investidor, por definição, é medroso. São as economias, em alguns casos, economias de uma vida. O cara não vai colocar num processo que ele não tenha segurança, que ele não tenha garantias, que ele não tenha previsibilidade. Né? E a política, como analista político, Rodolfo, tudo que eu tenho pedido nos últimos meses é que a gente tivesse só uma confusão por dia. Nós temos várias confusões por dia. Não é? Nós temos uma instabilidade muito grande, nós não sabemos exatamente onde isso vai dar. Não é? A democracia brasileira não está garantida. Não é? E há muita irracionalidade nisso tudo que nós vemos. Então, veja, alguns resolvem esperar e, portanto, nós talvez tenhamos perdido esse ciclo. Houve investimento? Houve, mas houve também fuga, né, de investidores. Até porque outros lugares do mundo, até onde eu consigo entender, pareciam ser mais atraentes por serem menos voláteis, ou estarem menos sujeitos à volatilidade. Mais estáveis. Mais estáveis, exatamente. Uhum. Ou menos voláteis. Entendeu? Sim, claro. Uhum. Uma vez que a volatilidade passou a ser a regra, menos voláteis do que no Brasil. Você falou que a nossa democracia não está garantida. Acho que foi essa a frase que você disse. A expressão, eu sabia que ia te chamar a atenção em relação a isso. O que ameaça a nossa democracia? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, há um problema em algumas instituições importantes, né? Que são instituições, por definição, e precisam ser instituições de Estado, e têm se transformado em instituições de grupo ou de governo. Né? Eu, naturalmente, me refiro a casos como as Forças Armadas, eu me refiro à Polícia Federal, eu me refiro não ao Ministério Público, mas à Procuradoria-Geral da República. Né? Em vários momentos, há confusão em relação aos seus papéis. Né? São papéis de Estado, não são papéis de governo. Né? Essas instituições, mais a presidência da Câmara e do Senado, têm servido como uma blindagem, né?
para os erros do presidente da República. Eu não estou aqui, não nesse momento, fazendo um julgamento dos erros do presidente da República, né? A questão é que não pode ser assim, né? Quando você pensa numa democracia, você pensa num sistema de freios e contrapesos, né? Onde um poder contém o outro. E é assim que a democracia, o consenso se forma justamente de vetos cruzados, né? Onde você é obrigado a sentar e a negociar. Isso é muito ruim, porque quem tem liberdade absoluta é só o tirano, né? Então, esse sistema de freios e contrapesos, ele precisa funcionar rapidamente. Essas instituições são instituições importantíssimas para garantir o funcionamento da democracia, Procuradoria-Geral da República, Forças Armadas, em relação a toda a força de que dispõe, né, ao monopólio da força de que dispõe. Aí eu acrescentaria também as polícias militares, Polícia Federal, com sua capacidade investigativa, né, e outras tantas, elas têm que ter um papel de colocar limites para os poderes, limite para as autoridades, né? As autoridades não podem se posicionar, fazer afirmações, estimular comportamentos em vão, né? Com a certeza de que não serão cobradas. Não pode. E não importa se o nome da autoridade é Jair Bolsonaro, se é Luiz Inácio da Silva, Lula da Silva, se é Dilma Rousseff, se é Fernando Henrique Cardoso, não importa. O que importa é que o sistema foi pensado justamente para estabelecer limites e esses limites produzirem consensos, né? Isso não está acontecendo e a sociedade vai se mostrando cada vez mais dividida. Nós podemos, com isso, sair fora do trilho da democracia e cair num ambiente de anomia, o que é o inferno, né, na cabeça de qualquer sociólogo, né, como eu. Agora, o que a gente ouve muito, o senso comum, diz que Bolsonaro, se não conseguir o voto impresso e for derrotado na eleição em 2022, vai dar um golpe. E vai dar um golpe com apoio das polícias militares, que seriam mais bolsonaristas, estão hoje sem o controle firme dos governadores. Você acredita nessa possibilidade? Olha, a possibilidade, ela existe, né? Por quê? Porque estamos no âmbito da política e estamos no Brasil, né? E porque há, de fato, uma penetração, né, nessas instituições, uma penetração da política nessas instituições, como eu mesmo disse. No entanto, é necessário aqui recuperar o sentido da dialética, o sentido de que há conflito interno, né? Não dá para imaginar que a polícia militar, por exemplo, em cada estado, seja inteiramente tomada por esses grupos, né? Claro. Eu acho que seria muito razoável a gente acreditar que não é? Que existe o outro lado também, né? E é dessa fricção que nós queremos um resultado, né? Esse lado que poderia sustentar um golpe, ele é majoritário, ele é mais forte ou não, né? E em cada estado uma situação, né? Então você vai ter que considerar isso vezes 27, né? E esse raciocínio serve também para as Forças Armadas, né? Então é muito difícil você dar uma resposta geral, né, total, dizendo não, tá tudo dominado, né? Ou o outro lado, não tem nada disso, isso não existe. Há uma tensão, há um conflito, né? E o conflito é o nervo da política, né? É aí mesmo que a coisa pulsa, é aí que ele pula, né? Esse nervo está ali exposto, agindo. Vamos falar um pouco da política e do quadro eleitoral do Brasil.
Nós temos ouvido e visto editoriais de grandes jornais respeitáveis, falando da necessidade de uma terceira via, porque a polarização entre Lula e Bolsonaro ela é maléfica e que a terceira via. Você acredita no surgimento de uma terceira força política com capacidade de organização para chegar ao poder? Olha, durante um bom tempo, eu torci por isso. Né? Por quê? Porque eu acho que seria muito complicado a gente sair dessa situação, dessa tensão de extrema-direita e voltar à esquerda, da forma como nós tínhamos a Dilma, sem uma mediação, sem um processo de negociação. Né? O presidente Lula, quando saiu da prisão, saiu absolutamente ressentido. Né? Todo mundo imaginava que o presidente Lula pudesse vocalizar ali um acordo mais amplo, ele saiu ressentido, provavelmente por seus motivos. Né? Afinal de contas, ficou 580 dias preso e sempre afirmando que era inocente. Né? O fato, Rodolfo, é que quando o ministro Fachin resolve anular as condenações do presidente Lula e remeter novamente para a primeira instância, com juízo natural, e o presidente Lula se transforma em um player novamente, ele muda. Ele dá um cavalo de pau em si mesmo. Ele faz uma mudança de 180 graus. Claro, porque a situação eleitoral dele é que mudou, né? É claro. E aí ele começa novamente a expressar o tal do Lulinha Paz e Amor. Né? Ele vai fazendo uma inflexão ao centro. Né? Então você tem uma polaridade de nomes, né? Lula e Jair Bolsonaro, mas isso não significa necessariamente uma polaridade de visões de mundo e de processos, porque um dos lados está fazendo uma certa inflexão. Era natural de se esperar, racionalmente, que o outro lado também fizesse, mas não está fazendo. Né? Que esses dois lados, consolidados, a direita e a esquerda, espremessem o centro. Não ocorreu. Né? Um lado só está fazendo isso. Bom, esse é um aspecto da questão. O outro aspecto da questão é que o que é o centro? Né? O centro ele precisa de uma definição. Ele não pode ser só um ponto equidistante das margens. Né? Ele precisa ter alguma clareza. Tal, né? Ele precisa ter alguma clareza. Né? Ele não pode se definir por aquilo que ele não é. Uhum. Ele tem que se definir por aquilo que ele é. Né? E o centro não conseguiu fazer isso. O centro não conseguiu, por exemplo, expressar qual é a visão de mundo que esses políticos de centro têm para esse mundo que está se transformando, como nós conversamos aqui. Né? Não conseguiu expressar uma crítica clara ao que tem ocorrido no Brasil nos últimos tempos. Né? Muitos desses políticos, inclusive, eu acho que aí eu vou fazer uma abordagem absolutamente pessoal e vou me meter a um certo psicanalismo de canastrão. Né? Eu acho que alguns desses políticos carregam um certo complexo de culpa também, porque, afinal de contas, acabaram afiançando a figura de Bolsonaro. Né? Poderiam ter anulado o voto. Mas votavam no Bolsonaro. Então, carrega um certo complexo de culpa e uma certa resistência em dizer que erraram. Né? E eu torno a dizer, poderiam ter anulado o voto e não se comprometido. Se acreditavam que os dois lados se equivaliam, poderiam ter anulado o voto. Uhum. Então, esse centro ele não conseguiu se conformar ideologicamente e não conseguiu se conformar politicamente, porque ele também está fraccionado, ele está dividido. Né? Ciro Gomes não é igual João Amoedo. Nem um pouco. João Dória não é igual Luciano Huck. Né?
eu já falei de dois que já saíram da jogada. Né? E há disputas ali que impediram, inclusive, uma aproximação programática, uma aproximação ideológica. As disputas nesse campo do centro inviabilizaram a unidade. Né? Então, nós chegamos a 1 ano e alguns meses da eleição com esse centro Pulverizado. Vazio, pulverizado e vazio. Eu usei uma expressão essa semana numa entrevista que eu disse o seguinte: para quem dizia que com Lula e Bolsonaro, né, nos extremos, se abria uma larga avenida ao centro, essa avenida não está no Waze. Essa avenida, ela simplesmente, ela pretende, hoje ela liga o bairro do não sei quem sou ao bairro do não sei para onde vou, e não tem nome. Então, ela não está no Waze. Quando ela não está no Waze, ela não serve de direção, ela não serve de referência. As pessoas precisam, quando saem de casa, hoje, viciadas pela tecnologia, elas precisam colocar um endereço lá no Waze e ver qual é o caminho. Tem dados concretos, fatos, né? Ou fatos, informações nomes, concretas. Informações, etc. Um caminho seguro. E o centro, esses políticos de centro não conseguiram ainda conformar isso. Conseguirão fazer? Pode ser, mas cada vez está mais difícil, porque o que o Lula tem feito é ocupar esse espaço que o centro tem deixado. Né? Então, o Lula já se articula no Rio de Janeiro com Eduardo Paes, né? Se articula com Rodrigo Maia, que era uma figura expressiva do centro, ainda é, né? Se articula com Gilberto Kassab, se articula com uma série com igrejas evangélicas. Com setores das igrejas evangélicas, justamente mais um caso para mostrar que nada é uno, tudo é fragmentado e tem um conflito interno, então ele já se articula ali também. Ele vai fazendo uma inflexão ao centro muito mais profunda, muito mais radical do que a de 2002. Muito mais. Né? E vai constituindo operadores para isso, que não estão no PT, estão fora do PT. Eu me referi a alguns deles aqui. Né? Então o centro tem esse problema. Ele não constrói uma referência, nem programática, nem ideológica, nem um nome, e, ao mesmo tempo, vê o Lula se expandindo. E aí você tem esses setores de centro que vão aderir ao lulismo não, a esse Lula, e você tem setores que não vão aderir a esse Lula, porque o enxergam como lulismo ainda, e tendem a se deixarem cooptar pelo bolsonarismo. Essa é a tragédia que está ocorrendo do PSDB hoje. Agora, o PSDB hoje se vê dividido nessas correntes. Você tem uma corrente que quer firmar um nome à presidência da República, que está com João Dória, é legítimo. Né? Claro. Tem uma corrente que já está admitindo conversas com Lula, e tem uma corrente já verbalizou isso. Fernando Henrique já verbalizou isso, e tem uma corrente que está operando para o Jair Bolsonaro. O exemplo mais notório é Aécio Neves, na Câmara Federal, né, que tem operado, e tem, inclusive, defendido que o PSDB não deve ter candidato à presidência da República. Né? Agora, Carlos, olhando historicamente a política brasileira, os partidos, todos os jogadores, você diria que as alianças no Brasil se fazem em torno de programas ou de interesses quase que feudais, paroquiais e fisiológicos? Porque você falou muito em aliança de programa. Onde apareceu isso na história brasileira? Você teve alguns momentos. Né? Você teve com evidentes frações características do momento, rachas e tudo mais,
Mas, por exemplo, você teve em 50, na campanha do Getúlio. Não é? Lembrem-se que o Luiz Carlos Prestes apoia o Getúlio, na eleição de Getúlio. Você tem ali o PTB, o PSD, não é? Que cristianizou o seu candidato. Você tem a esquerda comunista ali com o Getúlio. Você teve isso. Não é? Em torno do projeto nacional, né? Em torno do De projeto industrialização. Exatamente. Mas isso foi há 70 anos. Tá bom, mas você teve isso em 1984, 85, na campanha das diretas que leva à eleição do Tancredo Neves. Né? Você teve isso, sim, com distensões com dissensões, né? com dissensos e tudo mais, em 94, em nome do Plano Real. Né? Antes do Plano Real, até no impeachment do Collor, a tentativa de se criar um governo de união nacional em torno do Itamar, né? E aí resultou no Plano Real e a eleição do Fernando Henrique em 94, e talvez agora você tenha que ter. Veja, a barganha ela vai sempre existir. Em qualquer sistema do mundo, a barganha, a negociação, olha, você quer isso de mim, mas eu quero isso de você, isso sempre vai existir. O problema é que a barganha ela não pode ser o central, o fundamental. A barganha ela precisa ser entendida como uma parte acessória do processo político. Né? Ela não pode se transformar na parte principal. Né? Em tempos de crise, a questão de projetos essa questão ganha vulto, enquanto que a barganha ela existe, mas ela existe marginalmente. Em tempos onde não há essa crise, né, então nós tivemos depois da transição feita por Tancredo e Sarney, a eleição do Collor, a estabilização da economia, um processo de inclusão social com Lula. E aí você teve Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, etc. Você teve a barganha muito mais efetiva do que todo o resto, porque não havia, ou não foi entendido naquele momento, nada como muito trágico e emergencial que levasse a alguma união em torno de projeto. Não é? A nossa questão aqui é que agora não. Agora você tem uma questão sobre a mesa, que é a democracia. Né? Então, haverá barganha, haverá negociação no Rio de Janeiro, né? Distribuição, claro, haverá em São Paulo, haverá em Pernambuco, na Bahia, no Brasil inteiro. Né? Mas a questão é, em torno do quê? Uhum. Eu acho que essa é uma diferença importante. Na sua opinião, que caminho interessa ao grande capital, tanto brasileiro como capital internacional, para o Brasil? Interessa ter uma política neoliberal ou interessa ter um país mais estável? O que é que interessa ao capital? A minha pergunta, no fundo, é com quem o capital, o grande capital, vai ficar nesse processo eleitoral brasileiro? Vamos lá. O tempo que esse grande capital vai levar para perceber isso, eu não sei. Né? Mas alguns sinais de mudança importante já estão se transparecendo. Né? Por exemplo, esse processo todo de transformação tecnológica que tirou emprego, enfim, que sucateou a indústria brasileira. Sucateou a indústria brasileira, mundial. Você deve ter assistido, os nossos espectadores devem ter assistido um grande documentário chamado American Factory, a indústria americana, ganhou o Oscar no ano passado. Né? O cinturão da ferrugem nos Estados Unidos, né?
região de Detroit e tudo mais. Veja, foi um processo avassalador no mundo todo. Né? O Brexit. Né? Tá. Tem um filme extraordinário sobre o Brexit que mostra esse processo todo. Então, essa falta de Estado, e aí eu não estou defendendo o Estado mastodôntico, não estou defendendo um monstro, mas um Estado capaz de coordenar ações, né, criar instrumentos de cooperação e ter políticas públicas para abrigar quem ficou de fora e formar quem vem pela frente, isso vai ter que se constituir. E, de certa forma, o discurso do Joe Biden que vence a eleição e que tem menos de 6 meses de governo, o discurso já vai mostrando isso. É necessário reconstruir políticas públicas, é necessário rever... Estimulou a sindicalização. É necessário rever a estrutura de impostos, é necessário reconstituir interlocuções, é necessário reconstituir isso tudo. Né? O mundo vai passar por isso. Eu tenho dito que o Trump volta no fracasso do Biden. Né? Quem será o responsável pela volta do Trump? O Biden, se fracassar. Né? Mas há sinais de que o mundo tá se reconstituindo em relação a isso. Essa reunião das economias mais ricas, agora, recentemente, apontam para isso. Reuniões de cúpula que já vêm ocorrendo apontam para isso. E eu acho que, uma hora mais cedo ou mais tarde, os investidores vão percebendo que aquele padrão, esse negócio de sociedade não existe, o que existe são os indivíduos, as suas famílias, aquele padrão Thatcher, Reagan, que teve a sua importância, aquele padrão talvez, aquele ciclo talvez esteja encerrado. Né? E que é necessário reconstituir um novo ciclo. Né? Não é com um Estado absoluto. Isso, aliás, é uma discussão, me desculpa, uma discussão estúpida. Eu tenho um grande amigo, o professor Sérgio Lazzarini, escreveu um livro muito interessante sobre isso. Qual é o tamanho do Estado? O tamanho do Estado é o tamanho adequado, é o tamanho, né, que ele é capaz de dar conta, nem aquém, nem além, né, do seu papel. Né? Qual é o seu papel? Promover o bem-estar. Né? Se ele for muito grande, ele passa do ponto. Se ele for muito pequeno, ele fica aquém. Então, isso tem que ser tratado de uma forma muito pragmática e não ideológica. Né? Então, essa história de que não Estado nenhum, eu acho que isso tá fora de questão. Aliás, empresários, economistas e intelectuais liberais que de fato têm substância, sabem que mercado requer instituições. Né? Aliás, um economista venceu o prêmio Nobel em 1993, chamado Douglas North, entendeu? Defendendo o que foi chamado de a teoria das instituições. Né? O mercado requer instituições. O que nós temos no Brasil é uma parte da elite que ainda não percebeu isso. Né? Mas eu tendo a acreditar que a realidade sempre se impõe, né? Porque isso, é essa reconstrução, ou é a barbárie. Né? E o ser humano... Claro que o ser humano tem um potencial enorme para fazer bobagem e para dar tiros nos pés, né? Mas... uma hora para de dar tiro no pé, uma hora percebe que é necessário fazer de um modo diferente. Então, por isso que eu falo que no longo prazo eu acho que a gente sai dessa. Né? Porque o momento de ressentimento, o momento de emoção, ele vai sendo superado pelos erros. O aprendizado dos erros. Pelo aprendizado. Então, você começa a perceber que a escolha que você fez sobre emoção, a escolha que você fez sobre ressentimento, ela não deu certo. Ela não deu certo. Então, governos ineficientes, governos ineficazes, governos que não cumprem o seu papel,
mais cedo ou mais tarde são substituídos. Podem resistir, podem usar a força para resistir, podem alongar esse processo, mas mais cedo ou mais tarde serão substituídos. Carlos, para a gente caminhar para o encerramento da sua aula de política, como é que você vê o Brasil nos próximos anos? Você vê, não, como você imagina, né? Até porque, viu, Rodolfo, quando alguém me pergunta como é que eu vejo, eu sempre respondo assim, com os olhos, com os olhos. Mas o que eu imagino primeiro, nós temos um problema que é 2022. É uma encruzilhada. E, superado 2022, ainda teremos novas escolhas a fazer. Né? Se der Bolsonaro, e pode dar, que Bolsonaro? Né? Com que ímpeto? Né? Se der Lula, será que se terá a consciência que você não sai de um Bolsonaro para um governo do PT imediatamente, porque é necessário uma transição? Se surgir, e a história sempre se revela surpreendente, se surgir um Tércios, um candidato de centro, um outro, ele terá a consciência de que é necessário fazer um discurso de união nacional. Voltamos ao Biden. Qual o discurso que o Biden faz na sua posse? O discurso da superação. Está todo mundo ressentido com o Trump, as pessoas pedindo a prisão por causa do 6 de janeiro e etc. O Biden não se envolve com isso. O Biden percebe que o papel dele ali é buscar costurar novamente a unidade norte-americana. Então, eu acho que o desafio é igual. Quem ganhar 2022 vai ter que costurar a unidade do Brasil, porque senão vai levar o Brasil à fragmentação. Não é? E, novamente, eu te digo, aí, se eu te disser o que vai acontecer, eu posso estar confundindo o que eu gostaria, né, com o que, de fato, pode acontecer. Eu gostaria que qualquer um que se elegesse tivesse a consciência de que é necessário reconstituir o tecido social e reconstituir a unidade política do país. Uma democracia tem conflitos, uma democracia tem disputas, uma democracia tem adversários, mas uma democracia não pode ter inimigos internos. Né? É necessário reconstituir a ideia de que o teu adversário não é teu inimigo, e que você pode divergir sem querer eliminar o teu interlocutor. Quem ganhar a eleição em 22 vai ter que ter esse espírito. Se não tiver esse espírito, nós vamos continuar em crise. E aí sabe-se onde vai dar essa crise. Sabe-se lá onde vai dar essa crise. Tá bem. Muito obrigado, Carlos, pela entrevista. É sempre um prazer conversar com você. Espero que você volte logo ao Planeta Azul. É sempre um prazer conversar com você também, Rodolfo. E como eu gosto de dizer, os jornalistas da tua geração foram muito importantes para a formação da minha geração. Eu que te agradeço.